Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos finalizando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Realmente foi um tempo de aprendizado, um tempo muito gostoso para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Lembro de ter feito a primeira lição. Agora estamos encerrando, estamos na última lição. E nesta lição nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 11, e vamos tratar a respeito da ceia do Senhor. Só um lembrete, quando nós iniciamos a carta aos Coríntios, vamos nos lembrar que foi uma carta de correção, porque Paulo, além de ser o fundador da igreja de Corinto, ele recebe uma carta ou recebe notícias da igreja, e ele então escreve a carta para corrigir algumas questões que estavam perturbando a igreja do Senhor Jesus. E dentre elas a ceia. Você vai perceber na leitura que vamos fazer aos poucos e tratar deste assunto, tá ok? Então feche seus olhos, vamos pedir que Deus nos abençoe, que seja um tempo gostoso nesta manhã. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de leitura e entendimento das Escrituras. Que o Senhor possa, mediante o poder do Espírito, iluminar os nossos corações, nos capacitar à compreensão, ó Deus, da palavra bendita do Senhor. Ajuda-nos, pois precisamos do Senhor em todo o tempo, principalmente no entendimento e aplicação da palavra de Deus em nossos corações. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, amém. Muito bem, eu vou ler, e à medida que eu for lendo, a gente vai tratando do assunto, para não parecer um sermão, tá bom? Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos fazer a leitura na atualizada, a partir do verso 17. Olha só, ele diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, olha só, ele está informado que há divisões entre vocês quando vos reunis na igreja, e eu em parte acredito ou creio. Ou seja, a ceia, que era um momento especial de comunhão, é um momento especial da presença de Deus, eles estavam transformando a ceia num momento, eu posso dizer, de maldição para a vida deles. Ou seja, havia divisões no meio do povo de Deus, inclusive na hora da ceia. Um exemplo claro é que não havia a comunhão necessária. Eles se reuniam, os mais abastados, os mais ricos, comiam primeiro, porque a gente tem que compreender que igreja tem todo tipo de pessoas. Tem as com mais condições, as com menos condições e assim por diante. Até os dias de hoje é assim. Então o que acontece? Os mais abastados se reuniam na igreja e era diferente da nossa ceia hoje. Era quase que um banquete, a ceia. E eles então se reuniam, comiam antes daqueles que menos favorecidos. Ou seja, não havia absolutamente nenhum momento de comunhão, de prazer na ceia do Senhor. E o que é mais interessante é a gente pensar na ceia, que ela parece que para muitos, como eu disse no nosso domingo de ceia, tem gente que chega na semana da ceia, aí ele quer se santificar, ele quer ajustar as coisas para tomar a ceia tranquilo. Foi o que eu disse, aquele que tem alguma doença crônica, tipo diabetes, ele, antes de ir no médico, ele faz jejum, ele
faz os procedimentos corretos para o exame dar tranquilo para o médico não perturbá-lo. Mas do resto ele toca o terror, né? Nele mesmo. E muita gente trata a ceia dessa forma. Está se enganando, porque a ceia é um momento de preciosidade da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Ela é muito importante para a igreja, porque Deus te conhece. Deus não vai te conhecer na ceia. Deus conhece a sua segunda, a sua terça, o dia 1º, o dia 2, o dia 3. Ou seja, é muito importante nós nos lembrarmos, e Paulo está efetivamente condenando esta desunião da igreja quando eles se reuniam para tomar a ceia. É muito importante nós entendermos isso aí. Ele diz assim, versículo 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, a igreja de Corinto estava absolutamente distante do real, único e verdadeiro sentido da ceia. E assim por diante. Ele chega a dizer, ó, por acaso você não tem casa para comer e beber? Ou seja, quer comer e beber? Faça-se em casa, não na igreja. Olha só onde eles estavam chegando, né? E assim por diante. Então, é muito importante você que está me ouvindo, você se lembrar do profundo significado da ceia do Senhor. E nós vamos tratar, a partir do ensinamento de Paulo, quais são esses significados, né, dos elementos da ceia, da importância de vivenciar essa experiência no dia a dia. Ok? Muito bem. Ele começa no versículo 23 dizendo assim: eu recebi do Senhor e estou entregando isto a vocês também. Ou seja, ele está dizendo que a instrução da ceia ele recebeu do próprio Deus, ele não recebeu do apóstolo João, ele não recebeu do apóstolo Pedro. Ele está aqui nos falando que esta instrução ela é vinda do próprio Senhor Jesus diretamente. Versículo 23, se estiver me acompanhando, você pode abrir aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então ele já começa a tratar de alguns pontos essenciais da ceia, de que ele recebeu do Senhor e o Senhor vai trazer à memória o que aconteceu. Olha só, então a ceia ela tem a ideia de um memorial, buscarmos na lembrança o fato ocorrido para Paulo há alguns anos atrás. Para nós já é alguns séculos atrás. Mas a ideia, a força do significado não se alterou com o tempo. E nem com a modernidade. O sentido é absolutamente o mesmo. Ou seja, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ali com os seus apóstolos, ali eu falo muito, né, com seus amigos chegados, e de repente ele trai o mestre. Então ele diz assim, ele pega o pão, dá graças, e isso é interessante. Às vezes as pessoas querem usar a ceia para obter graça, simplesmente. Mas Jesus pega o pão, ele dá graça. Então a ceia é um lugar, ou um momento, melhor dizendo, onde a gente tem que ser agradecido por tudo o que Deus tem feito por nós
tudo que ele fez por nós. Jesus pega o pão e ele dá graças. E olha que ele estava para ser crucificado. E ali, naquele momento, ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo. Ele dá esse significado para o pão. Não que o pão se transforma no corpo real de Jesus, mas ele dá esse significado para o pão. Então, todas as vezes que eu como pão, eu me lembro de que o corpo de Jesus foi pregado no madeiro, de que a vida de Jesus foi ali derramado na cruz do Calvário por mim, por você. Todas as vezes. Não dá para você tomar o pão e não compreender essa realidade absoluta de que ele foi oferecido por nós ali na cruz do Calvário. Então não tem jeito. Por isso que a ceia ela tem que estar recheada de ações de graça. A ceia ela tem que estar absolutamente tomada por ações de graça. Então, quando eu venho para a ceia, o meu coração tem que estar recheado de ações de graça. Agora eu pergunto, só um dia? Eu vou ser grato a Deus só um dia? Esse é o detalhe. A ceia não é um momento mágico. A ceia é o complemento de uma vida que está na presença de Deus e que, de verdade, tem essa visão de que Jesus morreu na cruz do Calvário em favor da nossa vida. Ele se ofereceu. E João vai dizer uma coisa interessante. Ele fala assim, aliás, João descreve o que Jesus disse: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Então, a morte de Jesus é um oferecimento para a nossa salvação. Ele veio porque quis, morreu porque quis, ele se entregou porque quis. E João fala isso, capítulo 13. Tendo ele amado os seus, ele amou até o fim. Ou seja, ele foi às últimas consequências por causa do seu grande amor. Então a ceia, ela é recheada absolutamente de amor de Deus. Por isso que quando você pega o pão, você tem que compreender a profundidade do amor de Deus. Por isso ações de graça. Por isso ela precisa ser totalmente tomada por ações de graças, por vivência espiritual. Você está com um pão na mão. Mas ele representa todo o amor de Deus ali na cruz do Calvário por nós. Então é isso que Paulo está chamando a atenção dos coríntios. Ou seja, não se pode vivenciar essa experiência, né, de qualquer maneira. E mais ainda, é fazermos sempre. Ou seja, a ceia a gente realiza uma vez por mês. Porém, poderia ser toda semana. Não tem problema. Não tem problema. Pode ser uma vez por mês, pode. Existem denominações que fazem uma vez por ano. Pode ser toda semana. É assim por diante. Por quê? Porque o significado ele é profundo demais. Mais ainda, a ideia é memória. Paulo diz assim que Jesus revelou para ele que fazer isto em memória de mim. É muito interessante. Se a gente olhar o Velho Testamento, a gente vai se lembrar, né, que Deus fala muito, usa muito o termo lembranças. Lembrai-vos. Inclusive, por exemplo, a ceia, ela
foi instituída na Páscoa. A Páscoa foi um evento. A ceia é diferente de um evento. Ela foi a troca, né? Jesus morreu no seu lugar, absolutamente diferente. Então a ceia ela traz, né, esse vigor, essa vitalidade. Todas as vezes que eu me preparo, todas as vezes que eu me lembro, todas as vezes que eu entendo, né, de que Jesus morreu por mim, eu estou louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Então isso pode ser numa segunda, pode ser numa terça e pode ser num domingo de ceia. Isso que é importante a gente se lembrar. É muito importante para a gente não ter a ideia de que a gente só vem, né, apenas num dia, né, específico, e ali nós vamos receber todas as bênçãos, ali nós vamos resolver todos os nossos problemas e assim por diante. Muito bem. Depois de tomar o pão, comer, ele distribui, né, aos seus discípulos, ele pega o cálice. E é interessante que Jesus fala assim, este é o quê? O meu sangue. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mais uma vez. Então ele toma o cálice, mostra para os discípulos e fala, olha, é uma nova aliança que eu faço com vocês. Não é uma aliança antiga, baseada no sangue dos cordeiros, dos animais, mesmo do cordeiro lá da Páscoa. A nova aliança, ela é feita no sangue do cordeiro. Por isso que ele diz, fazei isso, é no meu sangue, no meu sangue. E é importante nós nos lembrarmos disso, de que o sangue de Jesus foi derramado na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem o poder de tirar o pecado. Diferente dos animais, do sangue dos animais que eram aspergidos no altar, nos holocaustos, ou seja, diferente do Velho Testamento. No Velho Testamento, o sangue cobria o pecado. Agora, o sangue de Jesus tira o pecado. Por isso que eu já falei muitas vezes de que quando eu venho para a ceia, tendo a compreensão do real e profundo significado, eu não posso deixar de tomar a ceia. A pergunta é muito clara. Qual é o impedimento para que eu não tome a ceia? Você pode estar pensando aí, bom, pecado. Se eu acabei de falar que o sangue de Jesus tira todo o pecado, então a gente precisa se conscientizar da profundidade, né, da palavra e do significado dos detalhes. Por exemplo, o pão simboliza o corpo que foi para a cruz no meu lugar. Então, Jesus morre no meu lugar. Então, uma morte que traz vida. Agora, o cálice que simboliza o sangue tem o poder de tirar o pecado. Absolutamente. Paulo ele fala que não havia comunhão na igreja, ou no meio do povo de Deus. Aí de repente você diz, puxa, eu não tenho comunhão com alguns da igreja. Qual é a razão? Por quê? O que é que te impede? Isso é um detalhe.
Ah, eu cometi um pecadão. O que te impede de confessá-lo? Ah, é o pecadinho. Então, diferente de uma prática constante. Por isso que eu disse, semana de ceia não pode ser tratada como um momento só para fazer de conta. Quando eu venho para a ceia, eu tenho que estar disposto a mudar a minha vida para sempre. Não é por uma semana, não é para acontecer só em um dia, para sempre. Então Paulo está nos dizendo que nada, absolutamente nada, pode nos impedir, você vai ver isso lá na frente, nós vamos compartilhar, de tomar ceia. Eu vou repetir isso. Então o sangue de Jesus tem o poder de tirar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar traz a ideia de concordar com Deus. Então eu concordo com Deus que eu estou errado. Então eu peço a Ele perdão. Peço a Ele que me purifique de todos os pecados. Esse é o detalhe. Então, Jesus toma o cálice, mostra para os discípulos, fala, isto é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Beba dele. E fazer isso, de novo, lembrando do real significado do sangue. Do pagamento do resgate e da purificação de todos os nossos pecados. O perdão de Deus, ele é recebido pela fé. Falei isso domingo. É recebido pela fé. O diabo, ele nos culpa o tempo todo. Ele é acusador, a palavra diabo é caluniador. Satanás é inimigo, adversário. O diabo é caluniador. Ele nos calunia diante de Deus o tempo todo. E a nós mesmos. O tempo todo. Quem é você? Você fez isso, você fez aquilo, você não é digno, você não pode, você não tem que falar de Deus, você não vive Deus. É o tempo todo. Por causa dos nossos pecados. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Jesus morreu para nos dar a salvação. Ele sabe quem somos nós. Ele sabe que o nosso material não é dos melhores, a natureza é caída. E que certamente vamos pecar. Vamos cometer pecadinhos dentro dos nossos conceitos, né? E vamos cometer pecadões também. Sem dúvida. Vez ou outra você vai dar um baita de um escorregão. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. E assim por diante. Então a ceia, ela tem essa profundidade de trazer para nós essas realidades espirituais onde Jesus se entregou por nós para nos dar a vida eterna. Claro, vou repetir, nós não podemos viver na prática do pecado. Absolutamente. Absolutamente. Por isso que ele nos chama a atenção para dizer assim, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. É uma reflexão. É quando você é capaz de olhar para dentro de você, compreender as suas motivações de vida, as razões por que você está fazendo A ou B, e tomar uma decisão importante. É isso que ele está dizendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma, e beba.
É a nossa capacidade de olhar para Deus, que não é que é um reino com normas, regras absolutas, e sabemos se estamos ou não dentro delas. É a nossa capacidade de avaliação, de pensarmos se estamos na presença de Deus ou não. Então, se não, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a ideia. Porque quem não é capaz de fazer essa avaliação, quem não é capaz de tratar dessa forma, ele vai dizer, olha, quem não faz isso, leva as coisas de qualquer jeito, não compreendeu ou não dá valor ao real significado da ceia. Se não dá o real significado, valor e profundidade da ceia, tem um sério problema com Deus. Está distante de Deus. Não honra a Deus. Não está nem aí para Deus. Vou repetir. Quem não é capaz de fazer essa avaliação profunda, não entendeu o real significado e valor da ceia, não honra a Deus, não glorifica a Deus, não vive para Deus, e toma a ceia, aí Jesus diz, você se torna réu. Sabe o que significa isso? Você é tão culpado como aqueles que levaram Jesus para a cruz, que chicotearam Jesus, que crucificaram Jesus. Olha a profundidade disso. Eu sei que assusta, mas isso é para aqueles que não honram a Deus, que não se preocupam com a vida com Deus, querem levar as coisas de qualquer jeito. Mais do que isso, isso é uma questão muito do ser humano caído. É a preocupação de se mostrar para os outros. Ou seja, eu venho para a igreja, tomo a ceia, para que os outros vejam que eu estou tomando. Para que a liderança veja que eu estou tomando. Para que os amigos vejam que eu estou tomando. Mas não é para os amigos. É para Deus que a gente vive. Não, a vida não é para os outros, a vida é para Deus. Por isso que Jesus disse, olha, você tem que temer, não aquele que tem o poder de tirar a vida só, mas aquele que tem o poder de tirar a vida e lançar a alma no inferno. Jesus está falando de Deus. É com eles que a gente tem que preocupar. Por isso eu desafio você, nessa manhã, a fazer uma reflexão séria de como você tem encarado a ceia, de como você tem levado a vida na presença de Deus. Não é só o dia, mas a vida na presença de Deus. A ceia tem que fazer a gente pensar, tem que fazer a gente avaliar as coisas. E assim por diante. Todo o tempo, Paulo vai trazer para nós a ideia do exame. Deus sempre nos chama a pensar no nosso estilo de vida. No Velho Testamento ele falava, olha, eis que põe diante de você a vida e a morte. Aí ele disse, olha, escolhe a vida. Sempre Deus nos chama a atenção e diz, olha, o caminho que você está andando, não vá por aí, preste atenção. A ceia é o lugar, o momento da avaliação. Mas não é no dia, na hora. É sempre. É sempre. É sempre. Então eu desafio você, nessa manhã, a compreender a importância, porque tomar a ceia indignamente é atrair sobre mim a mão de Deus. É atrair sobre a vida a mão de Deus. E isso traz prejuízos severos para a vida. Muito prejuízo. Então tome muito cuidado. Não transforme um momento de prazer, de alegria, um momento de comunhão,
num momento de destruição. A ceia é para ser um momento de alegria e não de tristeza. A ceia é para gerar desenvolvimento profundo de relacionamento com Deus e não de distanciamento. A ceia é para gerar profundo acolhimento e comunhão com Deus e não distanciamento. A ceia é para gerar alegria no meio do povo de Deus e não divisão e nem tristeza, como estava acontecendo na igreja de Corinto. O desafio é que você seja tomado pelo poder de Deus e lembrar que Ele morreu no seu lugar e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há esperança. Sempre Deus deixa a porta aberta para nós. Com Deus, nós temos a segunda, a terceira, a quarta, tantas chances. Então, se arrependa, volte para Deus e tome a ceia com alegria no coração e não para mostrar nada para ninguém, porque Deus te conhece, Deus nos conhece. Deus te abençoe, em nome de Jesus.